O pai do João tem 3 filhos. Tem o Jorge, um estudante quieto e inteligente. Depois tem o Jairo, um atleta famoso. Então, quem é o terceiro filho? É o João. O pai dele tem 3 filhos, Jorge, Jairo e ele mesmo, o João. Um dia, uma professora decidiu aplicar um teste em seus alunos, mas todos se recusaram a fazê-lo. Ela poderia dar suspensão para apenas um aluno por não fazer o teste. Todos sabiam os nomes uns dos outros. Se um aluno soubesse que levaria suspensão, ele concordaria em fazer o teste. Como a professora poderia fazer com que todos os alunos participassem? Ela lhes disse que daria suspensão ao aluno cujo nome viesse primeiro em ordem alfabética. Então essa pessoa não faltaria ao teste. A próxima pessoa da lista também não faltaria. E assim por diante até o final da lista. O Raul estava em casa sentado em sua cadeira lendo um livro. De repente, o vaso super caro da irmã dele caiu e quebrou na sala. Ele correu para lá a tempo de ver um estranho pular pela janela e fugir. Ele tentou persegui-lo, mas seus óculos embaçaram por causa do frio, então não chegou a ver quem era. Quando a polícia chegou, imediatamente viu que ele estava mentindo. Ele mesmo quebrou o vaso. Como eles souberam? Os óculos não embaçam quando você vai de um ambiente quente para o frio ao ar livre. É o contrário. Michel Silveira, que não gostava de arte moderna, correu para a galeria da cidade e causou danos de milhões de dólares em várias pinturas. No entanto, o gerente da galeria lhe agradeceu por suas ações. Por quê? O Michel era bombeiro. A água da mangueira danificou várias obras-primas, mas ele ainda conseguiu extinguir o fogo e salvar muitas outras obras. Olhe para esta fila de pessoas no caixa do supermercado. São todas bem diferentes, mas uma delas está tentando roubar comida. Você sabe dizer quem é só olhando com atenção? Você pode ter pensado que era a mulher grávida, que a barriga poderia ser falsa. Mas veja, ela está usando tênis confortáveis sem cadarços para que consiga colocá-los facilmente. O cara de moletom folgado parece suspeito, mas não é comida que ele está escondendo no bolso, é um gatinho. E o verdadeiro culpado é o cara atrás dele. Olhe para as mangas dele, um dos braços parece muito maior que o outro. Ele deve estar escondendo alguma coisa ali. Um homem vestido de preto da cabeça aos pés estava andando no meio da estrada. De repente, um enorme carro preto com os faróis apagados dobrou a esquina e freou bruscamente para não atingi-lo. De que jeito o motorista do carro viu o homem de preto? Bem, a única resposta razoável seria que era em plena luz do dia. Afinal, ninguém disse que era noite. 3 amigos da faculdade se encontraram depois das férias de verão e estavam compartilhando histórias sobre as férias. A Lily contou como ela e seu namorado foram a Paris e viram a cidade do alto da Torre Eiffel. O Daniel disse a seus amigos que viajou para a África com seus pais e que no último dia houve uma enorme erupção vulcânica, mas isso não estragou suas férias, pois eles voaram para casa naquele dia. E a Helena disse que tinha visitado um tio no Texas e aprendido a andar a cavalo. Porém, uma das histórias era falsa. Qual delas? A história do Daniel é falsa. Ele não poderia ter voado para casa no dia da erupção, pois quando algo assim acontece, todos os voos são cancelados. O Marcos e a Ana ficaram presos em uma pequena ilha desabitada, cheia de areia e pedras, mas nada mais que isso. Eles não tinham rádio nem telefones celulares, e não havia árvores na ilha para fazer sinais de fumaça. De repente, a Ana viu um avião circulando o céu em busca deles. Ela teve uma ideia brilhante para que os vissem.
Logo depois, o avião os resgatou. Qual foi a ideia dela? Ela sugeriu usar pedras para escrever SOS na areia. O Márcio estava estudando para uma grande prova na biblioteca da escola. Já era tarde quando terminou e, de repente, ouviu alguém gritando por socorro. A voz vinha de trás de uma porta trancada. Ele correu até lá e abriu. Dentro estava Bruno, seu colega de classe. Ele disse que tinha ido comer algo na cantina, quando descobriu que estava fechada naquele dia. De repente ele desmaiou e quando viu estava trancado na sala de aula. O Márcio prometeu descobrir quem tinha feito isso. Pela manhã, o Márcio tinha 4 suspeitos em mente. Quando as aulas começaram, ele os interrogou. O Matheus disse que estava fazendo sua lição de casa em uma sala de aula. A Emília disse que esteve com o Matheus, mas depois foi para casa. A Olivia alegou que estava almoçando no refeitório, e o Chris explicou que estava doente naquele dia. Não demorou muito para o Márcio descobrir quem era o culpado. A Olivia, ela não podia estar almoçando na cantina, pois estava fechada naquele dia. A Clara estava em seu quarto de hotel quando ouviu alguém bater em sua porta. Ela olhou pelo olho mágico e viu um homem desconhecido. Ele disse: "Oi, eu sou o gerente do hotel. Desculpe incomodá-la, mas tivemos um problema com nosso banco de dados. Você poderia me deixar entrar para confirmar algumas informações?" A Clara imediatamente correu para o telefone e ligou para a segurança do hotel. Você consegue descobrir por quê? O crachá no peito do homem dizia Mara dos Santos, e esse é um nome feminino. Ela sabia que o homem era um falso gerente. A Gilda é professora de artes. Um dia pela manhã, ela entrou em seu estúdio e ficou surpresa. A parede inteira e os desenhos dos alunos estavam manchados de tinta. Então interrogou 3 suspeitos. A zeladora não havia limpado a sala no dia anterior, pois estava de folga. Uma das alunas, a Rosa, falou que deixou o estúdio às 6 da tarde. E até aquela hora estava tudo ok. Outro aluno, Ricardo, confessou que havia levado sua namorada para o estúdio para se gabar de suas pinturas, mas eles foram embora por volta das 8 da noite. Quem é o responsável pela bagunça? O gato. Ele entrou no estúdio pela janela aberta. Observe esta imagem. Por que o cara amarrou o amigo? É lua cheia. O cara começou a se transformar em um lobisomem e o amigo ficou com medo. 2 caras estão tentando conquistar a Helena, exibindo seu dinheiro. O primeiro mandou uma selfie para ela, onde está saindo de um jatinho particular. E o outro enviou uma foto usando um uniforme de piloto, comandando um jumbo. Qual deles tem o salário maior? Os pilotos ganham bom dinheiro, então o segundo cara é bem de vida, e o primeiro provavelmente só trabalha em um aeroporto. 4 artistas se reuniram em um parque para pintar paisagens. Após terminar seu primeiro trabalho, o Beto foi ao banheiro. Quando voltou, viu que sua pintura estava destruída. Ele ficou muito aborrecido e interrogou os amigos. O Sérgio não viu o que havia acontecido, estava comprando café para todos. O Denis nem olhou para as pinturas, estava distraído conversando com uma linda jovem. E a Kelly diz que estava pintando um autorretrato em outra parte do parque. Quem está mentindo? A Kelly. Se ela estava pintando, por que a tela dela está em branco? O Emanuel teve um dia difícil na faculdade, então resolveu relaxar um pouco e foi para seu restaurante preferido com outros colegas. O Paulo, o Gil e a Júlia pediram um cappuccino. A Rebeca, o Felipe e a Ellen preferiram um expresso. Qual bebida o Emanuel pediu? Um cappuccino ou um expresso? Um expresso. O Emanuel tem 2 letras, E em seu nome, assim como a Rebeca, o Felipe e a Ellen. Você está vendo alguma coisa estranha nesta imagem?
Este coco não parece estar tão fresco quanto os outros. O Henrique estava caminhando pela rua. De repente, uma bruxa apareceu na frente dele. Ela abriu um portal, pegou o rapaz e o levou para o seu castelo. Ele implorou para deixá-lo ir embora, mas a feiticeira disse: "Agora você vai me servir para sempre." Então, o Henrique pegou um caderno e tirou uma caneta do bolso e tentou negociar com ela. "Se eu escrever seu peso neste caderno, você me deixa ir?" A bruxa ficou intrigada e topou. O Henrique anotou alguma coisa lá e ela teve que deixá-lo ir embora. O que será que ele escreveu? Como prometido, o jovem escreveu: "Seu peso." Você consegue adivinhar a comida que estes emojis representam? É sushi. E esta? Chocolate quente. Vamos dificultar as coisas um pouquinho. Você consegue adivinhar a comida? É pizza. E esta? É um cheeseburger. Qual é a comida? Sorvete de fruta. O próximo produto é uma delícia. Você já comeu? Cookie de pasta de amendoim. E que tal esta combinação? Isso mesmo, é uma salada. O Léo comprou um vestido caro para sua namorada como presente de aniversário. Ele o colocou dentro de seu guarda-roupas e saiu de casa. Quando voltou, viu que a roupa havia sumido. Só 3 pessoas estavam na casa naquele dia, e ele as interrogou. A irmã dele, a Lara, disse que estava limpando a casa desde cedo. A mãe do Léo, a Rosa, estava plantando flores no jardim. E a tia Nina estava preparando o jantar do aniversário o dia todo. Quem roubou o vestido? Foi a mãe do Léo. Não há flor alguma no jardim. Observe esta imagem. Qual é o emoji diferente? É este carinha aqui. Um dia, o Senhor Azul, o Senhor Vermelho e o Senhor Branco se encontraram para jantar. Quando tiraram seus paletós, o Senhor Azul chamou a atenção de todos para o fato de que cada um deles estava usando uma camisa cuja cor era diferente de seus sobrenomes. O homem de camisa branca pareceu surpreso e disse: "Sim, Azul, você tem razão. Você consegue dizer qual cor cada homem estava usando?" O Senhor Azul pode estar usando uma camisa branca ou vermelha, mas sabemos que um homem diferente está usando a branca. Isso significa que o Senhor Azul só pode estar usando a camisa vermelha. O Senhor Branco poderia estar usando a azul ou a vermelha, mas a vermelha já está sendo usada pelo Senhor Azul. Então o Senhor Branco está usando a azul. Isso significa que o Senhor Vermelho está usando a camisa branca. E nesta imagem, qual morango é diferente dos demais? É este aqui. A Jéssica era uma galerista famosa. Muitos pintores sonhavam em trabalhar com ela, que um dia entrou em uma aula de artes e viu uma linda paisagem. "Uau, quem pintou esta obra de arte?" perguntou. 3 artistas se apresentaram e cada um afirmava ser o autor daquela preciosidade. Ajude a Jéssica a encontrar o verdadeiro autor. É este cara aqui. A paleta dele tem exatamente as cores que vemos na pintura. Observe esta imagem com atenção. O que há de errado nela? Golfinhos não nadam em lagos de florestas. Uma vez, um monarca rigoroso governava seu reino. A cidade mágica onde ele vivia era cercada por muros altos. Ninguém tinha permissão para sair de lá. E quem quisesse entrar precisava ter documentos especiais. Se não os tivesse, não conseguia entrar.
O reino mágico era conectado ao resto do mundo por uma ponte de madeira. Ela ficava sob a vigilância do feiticeiro do rei, que expulsava todos os intrusos usando magia. Ele saía para checar a ponte a cada 5 minutos. Depois, ficava dentro da guarita por mais 5 minutos. Para atravessar a ponte, uma pessoa precisa de 9 minutos. E mesmo assim, o cara conseguiu fugir. Como ele conseguiu essa proeza? O homem andou pela ponte durante 5 minutos, enquanto o feiticeiro estava dentro da guarita. Depois, virou e começou a caminhar de volta para a cidade. Quando chegou ao muro, o feiticeiro pediu os documentos. Como o homem não os tinha, foi expulso de lá. A Margot é uma crítica de arte. Um dia, ela resolveu visitar um restaurante que era famoso por sua coleção de artes. A jovem se sentou e começou a estudar as pinturas penduradas nas paredes. Quando a garçonete se aproximou de sua mesa, a crítica perguntou a idade daquelas obras. A garçonete diz que eles só tinham peças do século XVIII naquele estabelecimento. A Margot saiu do lugar na hora e escreveu uma resenha revoltada sobre o restaurante. Mentirosos! Por quê? Veja este quadro. Você reconhece este rosto? É a garçonete. É pouco provável que ela tenha mais de 300 anos, a menos que seja uma vampira. Os jovens continuaram sua jornada. Pouco depois, resolveram parar e fazer um lanchinho. O segundo irmão do Kevin, o André, viu uma caverna. Assim que entrou lá, a saída desapareceu. Agora, ele precisa escolher entre 3 portas. Há escorpiões venenosos atrás da primeira e uma poção de sonífero atrás da segunda. Se ele passar ali, terá que tomá-la. Por fim, tem o tigre faminto atrás da terceira porta. Qual delas o André deve escolher para sair dali? Ele deve pegar a poção do sonífero, despejar sobre o sanduíche e jogar a comida para o tigre faminto. Quando o animal adormecer, o rapaz conseguirá fugir pela terceira porta. A Júlia, o Kevin, o André e o Miguel estavam indo para casa quando foram cercados por pumas. Os 4 começaram a correr e viram um túnel. Lá era muito escuro e assustador e só tinham 12 minutos para atravessá-lo. O Miguel leva 1 minuto para atravessar o túnel, o André 2 minutos, a Júlia 4 e o Kevin 5. Eles decidiram se dividir em 2 duplas, mas só tinham uma lanterna e não havia como passarem todos juntos. Como eles conseguirão fugir? O André e o Miguel devem passar pelo túnel com a lanterna em 2 minutos. Depois o Miguel volta. Sobram ainda 9 minutos. O Kevin e a Júlia correm pelo túnel com a lanterna e a entregam ao André. Isso vai levar mais 5 minutos. Depois o André deve correr em direção ao Miguel e eles poderão fugir juntos nos 2 minutos restantes. O Kevin e a Júlia voltaram para casa, mas a aventura continuou. Alguém tinha roubado o apartamento deles no dia anterior, então chamaram a polícia, que interrogou os vizinhos. O Daniel disse que tinha passado o feriado todo trabalhando e que nem havia estado em casa. A Bia estava usando seus fones de ouvido, pois estava compondo músicas, então não conseguiu escutar nenhum barulho suspeito. E a Emília passou o feriado na casa da irmã, pois os pedreiros precisavam terminar a reforma no apartamento dela. Quem está mentindo? A Emília. Se eles tinham terminado a reforma, por que o apartamento estava tão bagunçado? 2 anos depois, o Kevin e a Júlia resolveram se casar. No dia do casamento, ele notou que a Júlia havia esquecido o colar do casamento dentro da mala dele. Então, foi até o quarto dela para pegar a joia, mas quando chegou lá, viu 3 Júlias idênticas usando vestidos iguaizinhos. O pai da Júlia era um cientista, então resolveu testar os sentimentos do noivo antes do casamento e fez 2 clones da filha. Ajude o Kevin a encontrar a verdadeira noiva. É a terceira. Ela tem uma tatuagem no tornozelo, lembra? E os clones não, pois as tatuagens não impactam a genética. A Júlia desceu para o primeiro andar para dizer oi para as madrinhas, mas quando as viu, começou a gritar com o pai, pois ele estava tentando enganá-la de novo com seus truques científicos.
Uma das madrinhas era um ciborgue, mas qual delas? É esta mulher elegante aqui. O que ela está fazendo com a cabeça? A mãe do Kevin ficou responsável pelo banquete de casamento, mas quando entrou na cozinha e viu a comida servida pela empresa do buffet, ficou enfurecida. Então ligou para o escritório da empresa e começou a gritar com o gerente, dizendo para eles consertarem aquele desastre imediatamente. O que será que a deixou tão aborrecida? Olhe o topo do bolo. Há 2 gnomos verdes lá em vez dos noivos. O Kevin e a Julia foram para o Caribe na lua de mel. O hotel parecia assustador, mas eles resolveram ficar lá assim mesmo. O funcionário pediu aos recém-casados para escolher um quarto entre as opções que restavam. Você pode ajudar o casal a escolher um bom? Há manchas estranhas nos lençóis do primeiro e uma teia de aranha no lustre do segundo. Mas o terceiro quarto parece até bom. A Julia resolveu relaxar um pouco na piscina. Quando estava indo para o vestiário, passou perto da TV do Hal e ouviu uma notícia horrível. Alguém havia visto um zumbi na cidade. A criatura provavelmente tinha ido para o centro e poderia estar em qualquer lugar. Os zumbis não nadam muito bem e se movimentam devagar. A Julia entrou no vestiário e encontrou 3 garotas lá. Qual delas é uma zumbi? Tem uma bandagem na perna desta aqui. Ninguém iria para uma piscina se tivesse algum corte ou arranhão, a menos que fosse um zumbi. No quarto do hotel, o Kevin encontrou uma porta secreta que levava a um túnel. Ele passou por lá e encontrou um depósito cheio de diamantes. De repente, barras de prisão surgiram ao redor do rapaz, do nada. E uma voz misteriosa disse: "Você pode levar todos os diamantes e sair em segurança se conseguir escolher a poção certa para fugir. Há 3 opções. A primeira fará o Kevin ficar invisível. A segunda o transformará em um pássaro. E a terceira o tornará super alto." Em 5 minutos, o cara voltou para a Julia com um saco enorme de diamantes. Qual poção ele escolheu? A segunda. Ele se transformou em um pássaro e voou entre as barras.